Depois da ressurreição de Jesus, uma das figuras mais importantes de toda a história cristã simplesmente desaparece das páginas da Bíblia. Nenhum relato sobre seus últimos anos. Nenhuma despedida emocionante. Nenhum capítulo final contando o que aconteceu depois. Apenas silêncio. E talvez esse silêncio esconda uma das histórias mais fascinantes de toda a fé cristã. Pare para pensar por um instante. Estamos falando de Maria, a mulher escolhida para dar à luz o Messias. A jovem que recebeu a visita do anjo Gabriel. A mãe que acompanhou Jesus desde o nascimento em Belém até os momentos mais dolorosos da crucificação. A mulher que permaneceu de pé diante da cruz quando quase todos os outros fugiram. Mas depois da ressurreição, ela desaparece. O que aconteceu com Maria depois que Jesus voltou dos mortos? Onde ela viveu? Como foram os seus últimos anos? Será que ela acompanhou o crescimento da igreja primitiva? Será que testemunhou os primeiros milagres realizados pelos apóstolos? E por que a Bíblia permanece em silêncio sobre uma personagem tão importante? Hoje nós vamos investigar essas perguntas. Vamos reunir aquilo que a Bíblia revela, aquilo que a história da igreja preservou e aquilo que as tradições cristãs mais antigas transmitiram ao longo dos séculos. E, no final deste vídeo, você poderá enxergar Maria sob uma perspectiva completamente diferente daquela que a maioria das pessoas conhece. Mas antes de começarmos, eu quero pedir uma coisa rápida. Se você gosta de conteúdo sobre história bíblica, curiosidades cristãs, mistérios das escrituras e personagens que marcaram a fé de milhões de pessoas, deixe o seu like agora mesmo. Esse simples gesto ajuda este vídeo a alcançar mais pessoas interessadas em conhecer as histórias que muitas vezes ficam escondidas nas entrelinhas da Bíblia. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar as notificações. Toda semana trazemos conteúdos que unem história, arqueologia, tradição cristã e estudos bíblicos para ajudar você a aprofundar o seu conhecimento sobre as Escrituras. Agora me responda uma coisa aqui nos comentários. Você acredita que Maria viveu seus últimos anos em Jerusalém ou em Éfeso? Escreva sua opinião enquanto assistimos juntos esta jornada pela parte mais misteriosa da vida daquela que ficou conhecida para sempre como a mãe de Jesus. Antes de se tornar uma das mulheres mais conhecidas da história, Maria era apenas uma jovem vivendo em Nazaré, uma pequena aldeia da Galileia. Um lugar simples, distante dos centros políticos e religiosos do seu tempo. Não havia nada que, aos olhos humanos, chamasse atenção naquela cidade. E talvez seja justamente isso que torna sua história tão extraordinária. Os estudiosos acreditam que Maria tinha entre 12 e 15 anos quando sua vida mudou para sempre. Era uma adolescente prometida em casamento a José, um carpinteiro humilde, quando recebeu uma visita que alteraria o curso da história humana. O anjo Gabriel apareceu diante dela trazendo uma mensagem impossível de imaginar. Maria seria a mãe do Filho de Deus. Imagine o impacto daquele momento. Uma jovem comum ouvindo que carregaria em seu ventre aquele que seria chamado Filho do Altíssimo. Ela não tinha todas as respostas. Não sabia sobre a cruz. Não conhecia os sofrimentos que enfrentaria. Não imaginava os desafios que surgiriam ao longo dos anos. Mesmo assim, respondeu com uma das declarações de fé mais impressionantes de toda a Bíblia. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Foi naquele instante que começou uma jornada que atravessaria milagres, alegrias, dores, perdas, promessas e momentos de silêncio que mudariam sua vida para sempre. E talvez exista um detalhe que muitas pessoas ignoram quando pensam em Maria. Nós costumamos lembrar dos grandes acontecimentos. O anúncio do anjo. O nascimento de Jesus. Os milagres. A crucificação. A ressurreição. Mas esquecemos que entre esses eventos existiram décadas inteiras de silêncio. Décadas em que Maria precisou esperar. Décadas em que ela guardou promessas sem enxergar o cumprimento completo delas. Décadas em que viveu pela fé muito antes de compreender tudo aquilo que Deus estava realizando através de seu filho. E é justamente nesses anos silenciosos que começamos a encontrar as respostas para o mistério que envolve os últimos dias de sua vida. Durante aproximadamente 30 anos, Maria viveu ao lado de Jesus em Nazaré. E esse talvez seja um dos períodos mais esquecidos de toda a narrativa bíblica. Quando pensamos em Jesus, normalmente lembramos dos milagres, dos sermões e das multidões. Mas antes de tudo isso, existiu uma vida simples. Existiram dias comuns. Existiram manhãs, tardes e noites que nunca foram registradas em detalhes pelos evangelhos. Enquanto o mundo ainda não sabia quem Jesus era, Maria já carregava dentro de si a lembrança da promessa feita pelo anjo. Ela sabia que aquele filho não era como os outros. Sabia que Deus tinha um propósito extraordinário para sua vida. Mas durante décadas não viu o cumprimento completo daquela promessa. E talvez essa tenha sido uma das partes mais difíceis de sua missão. Esperar. Nós admiramos os grandes milagres da Bíblia, mas raramente pensamos nos longos períodos de silêncio entre eles. Maria viveu esses períodos como poucas pessoas na história. Durante anos ela viu Jesus crescer como qualquer criança judaica da época. Viu seus primeiros passos. Ouviu suas primeiras palavras. Participou das refeições em família. Caminhou pelas ruas estreitas de Nazaré observando a rotina seguir seu curso aparentemente normal. Imagine por um instante como eram aqueles dias. José trabalhando na carpintaria. O som da madeira sendo cortada. O cheiro das refeições preparadas dentro de casa. As festas religiosas celebradas anualmente. As conversas simples ao final do dia. E no meio de toda aquela rotina existia um segredo que apenas Maria compreendia plenamente.
O menino que crescia diante de seus olhos era o filho prometido. Talvez existissem momentos em que ela observasse Jesus em silêncio e se lembrasse das palavras do anjo Gabriel. Talvez se perguntasse quando chegaria o momento em que Deus revelaria ao mundo quem ele realmente era. Talvez imaginasse como tudo aconteceria. Mas os anos continuavam passando. E essa espera nos ensina algo profundo. Muitas vezes Deus nos entrega uma promessa muito antes de revelar o caminho completo que nos levará até ela. Maria recebeu a promessa, mas precisou viver décadas inteiras sem ver seu cumprimento total. Até que finalmente chegou o momento. Quando Jesus iniciou seu ministério público, tudo começou a mudar. Um dos primeiros episódios marcantes acontece em uma festa de casamento na pequena cidade de Caná da Galileia. E existe um detalhe nessa história que revela algo impressionante sobre Maria. Durante a celebração, o vinho acabou. Hoje isso pode parecer um detalhe pequeno, mas naquela cultura era motivo de enorme constrangimento para os anfitriões. E foi Maria quem percebeu o problema antes de todos. Ela se aproximou de Jesus e disse apenas uma frase: "Eles não têm mais vinho." É uma fala simples, mas por trás dela existe algo extraordinário. Maria não ordena um milagre. Não exige uma solução. Não tenta controlar a situação. Ela simplesmente apresenta a necessidade. E talvez isso revele o quanto conhecia seu filho. Durante 3 décadas ela havia convivido com ele diariamente. Sabia quem ele era muito antes das multidões descobrirem. E aquele momento marcaria o início dos sinais públicos de Jesus. A partir dali tudo começou a acelerar. Os milagres passaram a acontecer diante das multidões. Pessoas viajavam quilômetros para ouvi-lo. Doentes eram curados. Endemoniados eram libertos. Multidões se reuniam para escutar suas palavras. Mas à medida que a fama crescia, algo mais também crescia. A oposição. Os líderes religiosos começaram a enxergar Jesus como uma ameaça. Discussões surgiam nas sinagogas. Acusações se multiplicavam. Conspirações eram formadas em segredo. E talvez Maria tenha percebido antes de muitos que aquele caminho não terminaria em aplausos. Porque ela conhecia as Escrituras. Conhecia as profecias. E provavelmente começou a enxergar que a promessa do Messias estava caminhando em direção a algo muito mais doloroso do que qualquer pessoa imaginava. A alegria dos milagres agora caminhava lado a lado com a sombra da perseguição. A cada novo sinal realizado, aumentava também a hostilidade daqueles que desejavam silenciar Jesus. E então as palavras ditas décadas antes por um homem chamado Simeão começaram a ganhar um significado assustador. Quando Jesus ainda era um bebê, Simeão havia olhado para Maria e feito uma declaração que permaneceu guardada em sua memória durante anos. "Uma espada atravessará a tua alma." Naquele momento talvez ela não compreendesse completamente o significado dessas palavras. Mas em breve descobriria. Porque o caminho que começou em Nazaré estava se aproximando rapidamente do Calvário. E nada poderia prepará-la para o que estava prestes a acontecer. Se existiu um momento capaz de mudar para sempre a vida de Maria, esse momento foi o Calvário. Décadas antes, quando Jesus ainda era um bebê, um homem chamado Simeão havia feito uma profecia que permaneceu guardada em seu coração durante anos. Ao olhar para Maria, ele declarou que uma espada atravessaria a sua alma. Durante muito tempo aquelas palavras pareciam misteriosas, mas agora tudo começava a fazer sentido. Os conflitos haviam aumentado, os líderes religiosos já não escondiam o desejo de eliminar Jesus e a perseguição se tornava cada vez mais intensa. Até que finalmente chegou a noite da prisão. Imagine o que Maria sentiu ao ouvir que seu filho havia sido capturado. O menino que ela viu crescer em Nazaré, o jovem que ela acompanhou durante toda a vida, o homem que curava enfermos, alimentava multidões e anunciava o reino de Deus agora estava sendo julgado como um criminoso. As horas seguintes foram marcadas por acusações, humilhações, espancamentos e condenação. Então chegou o Calvário. Entre todas as cenas registradas nos evangelhos, poucas são tão impactantes quanto essa. Enquanto muitos desapareceram por medo, Maria permaneceu. O Evangelho de João registra algo simples, mas profundamente poderoso. Ela estava junto à cruz. Não distante. Não escondida. Não observando de longe. Ela estava ali, presente, perto do filho até os seus últimos momentos. O Calvário era um lugar brutal. As crucificações romanas não eram apenas execuções, eram demonstrações públicas de sofrimento e humilhação. Pessoas passavam observando, algumas zombavam, outras assistiam em silêncio. E no centro daquela cena estava Jesus. Diante dele estava Maria. Talvez nenhuma palavra seja capaz de descrever completamente aquele momento, porque existe uma dor única em uma mãe assistir ao sofrimento de um filho sem poder impedir. Maria havia recebido a promessa do anjo. Havia testemunhado milagres. Havia visto multidões seguirem Jesus. Mas agora tudo parecia estar desmoronando diante dos seus olhos. E mesmo assim ela permaneceu. Talvez seja justamente por isso que essa cena atravessou 2000 anos sem perder sua força. Porque quando quase todos fugiram, Maria ficou. Quando muitos se esconderam, Maria permaneceu. Quando o medo dominou tantos corações, ela continuou ali. E então acontece algo extraordinário. Mesmo em meio à dor da crucificação, Jesus ainda encontra forças para cuidar dela. Ao olhar para sua mãe e para João, o discípulo amado, ele diz: "Mulher, eis aí teu filho." Depois olha para João e declara: "Eis aí tua mãe." Aquelas palavras eram mais do que simbólicas. Eram um ato de amor.
José provavelmente já não estava vivo. Jesus sabia que Maria precisaria de cuidado. Por isso, antes de entregar sua vida, garantiu que ela não ficaria sozinha. Então veio o silêncio. Jesus morreu. O corpo foi retirado da cruz e colocado em um sepulcro. E talvez tenha começado o dia mais difícil de toda a vida de Maria. O sábado. Nós conhecemos o final da história. Sabemos que a ressurreição aconteceria. Mas Maria ainda não estava vivendo o domingo. Ela estava vivendo o sábado. E existe algo profundamente humano nisso, porque todos nós passamos por períodos semelhantes. Momentos em que recebemos promessas, mas ainda não enxergamos respostas. Momentos em que Deus parece silencioso. Momentos em que tudo parece interrompido. Durante mais de 30 anos, Maria viveu carregando a certeza de que Jesus era o Filho de Deus. Agora seu corpo estava dentro de uma tumba. A promessa parecia sepultada. O céu parecia silencioso. E talvez aquele tenha sido o dia mais longo de sua vida. Mas o silêncio nunca foi o capítulo final da história. Porque então chegou o domingo. A pedra foi removida. O sepulcro estava vazio. A morte havia sido vencida. Jesus havia ressuscitado. Os evangelhos registram aparições de Cristo ressuscitado a várias pessoas. Maria Madalena o encontra. Os discípulos o encontram. Centenas de pessoas o veem nos dias seguintes. Mas existe um detalhe curioso. A Bíblia nunca descreve diretamente um encontro entre Jesus ressuscitado e sua mãe. E isso levanta uma pergunta fascinante. Será que esse encontro aconteceu? A maioria dos estudiosos acredita que sim. Seria difícil imaginar que Jesus aparecesse a tantos seguidores e não a mulher que esteve ao seu lado desde o início. Mas os evangelhos permanecem em silêncio. Talvez porque algumas experiências sejam profundas demais para serem colocadas em palavras. Talvez porque existam momentos tão íntimos que nenhuma descrição conseguiria capturar completamente sua importância. Porque como descrever o reencontro de uma mãe que viu o filho morrer e depois o vê vivo novamente? Como traduzir em palavras uma emoção dessa dimensão? A Bíblia não responde. Mas talvez esse silêncio diga mais do que muitas explicações. Enquanto o mundo celebrava a ressurreição, a história de Maria estava prestes a entrar em uma nova fase. Uma fase ainda mais misteriosa. Porque sua última aparição nas Escrituras aconteceria pouco tempo depois. E, a partir desse momento, ela desapareceria completamente da narrativa bíblica. A última vez que Maria aparece claramente na Bíblia acontece logo no início do livro de Atos dos Apóstolos. Depois da ascensão de Jesus, os discípulos retornam para Jerusalém e se reúnem em um lugar conhecido como Cenáculo. Eles ainda não sabiam exatamente como seria o futuro. Sabiam apenas que Jesus havia prometido o Espírito Santo e que deveriam esperar. E entre aqueles homens e mulheres reunidos em oração estava Maria, a mãe de Jesus. Esse detalhe pode parecer pequeno à primeira vista, mas é profundamente significativo. Maria esteve presente no nascimento de Cristo e agora estava presente também no nascimento da Igreja. Ela acompanhou o início da missão de Jesus e agora testemunhava o início da missão daqueles que levariam o Evangelho para o mundo. Dias depois aconteceu Pentecostes. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos, a Igreja começou a crescer rapidamente e milhares de pessoas passaram a acreditar em Jesus. Pedro começou a pregar com ousadia, milagres começaram a acontecer e a mensagem de Cristo ultrapassou rapidamente as fronteiras da Judéia. Tudo parecia estar apenas começando. Mas é justamente nesse momento que algo curioso acontece. Maria desaparece completamente da narrativa bíblica. O livro de Atos continua por muitos capítulos. Novos personagens surgem. Os apóstolos viajam por diferentes regiões. Igrejas são fundadas. Perseguições acontecem. Paulo entra em cena e se torna uma das figuras centrais da expansão do cristianismo. No entanto, Maria nunca mais é mencionada. Nenhuma informação sobre onde viveu. Nenhum relato sobre seus últimos anos. Nenhuma descrição sobre sua morte. Apenas silêncio. E quanto mais pensamos nisso, mais impressionante esse silêncio se torna. Afinal, estamos falando da mulher que esteve presente em alguns dos momentos mais importantes de toda a história da salvação. A mulher que ouviu a voz do anjo Gabriel. A mulher que viu Jesus dar seus primeiros passos. A mulher que permaneceu junto à cruz quando quase todos fugiram. Então surge uma pergunta inevitável: por que a Bíblia escolheu não contar o restante de sua história? A resposta mais honesta é que ninguém sabe ao certo. Mas foi justamente esse silêncio que levou os primeiros cristãos a preservarem tradições e memórias sobre os últimos anos de Maria. E é aqui que a história se torna ainda mais fascinante. Existe um ponto que praticamente todos concordam. Antes de morrer, Jesus confiou Maria aos cuidados de João, o discípulo amado. Por isso, muitos cristãos dos primeiros séculos acreditavam que ela passou a viver ao lado dele após a ressurreição. A partir desse ponto surgem duas grandes tradições. A primeira afirma que João levou Maria para Éfeso, uma importante cidade da Ásia Menor, localizada na região da atual Turquia. Segundo essa tradição, Maria teria vivido seus últimos anos ali, acompanhando o crescimento das primeiras comunidades cristãs. Séculos depois, peregrinos começaram a visitar um local próximo às ruínas da antiga cidade conhecido como Casa de Maria. Até hoje milhões de pessoas visitam esse lugar. Embora não exista uma prova arqueológica definitiva, a tradição atravessou os séculos e continua viva. Mas existe também uma segunda tradição igualmente antiga.
Segundo muitos cristãos orientais, Maria permaneceu em Jerusalém até o fim da vida. Nessa versão, ela continuou próxima da comunidade cristã local, acompanhando os primeiros anos da igreja exatamente na cidade onde Jesus foi crucificado, ressuscitou e ascendeu aos céus. Ainda hoje existem locais em Jerusalém associados a essa memória, como o chamado Túmulo da Virgem e a Basílica da Dormição, construída sobre o local onde muitos acreditam que Maria tenha passado seus últimos dias. O mais interessante é que ambas as tradições sobreviveram por quase 2000 anos. E a Bíblia não confirma diretamente nenhuma delas. Talvez porque o objetivo das Escrituras nunca tenha sido contar a biografia completa de cada personagem. O foco sempre foi Jesus e a mensagem do Evangelho. Ainda assim, isso não impediu que gerações de cristãos continuassem fazendo perguntas. Como foram os últimos anos daquela que conheceu Jesus mais profundamente do que qualquer outra pessoa? Como era sua rotina depois que os grandes acontecimentos terminaram? Será que ela contava histórias da infância de Jesus para os novos convertidos? Será que falava sobre os anos silenciosos em Nazaré? Será que compartilhava lembranças que jamais foram registradas nos evangelhos? Talvez sim. Imagine por um instante um jovem cristão do primeiro século encontrando Maria já idosa e tendo a oportunidade de conversar com ela. Que perguntas faria? Talvez quisesse saber como era a voz de Jesus quando criança. Talvez perguntasse como ele era nos dias comuns, longe das multidões. Talvez desejasse conhecer detalhes da vida em Nazaré que nunca chegaram até nós. Essas são perguntas que milhões de pessoas gostariam de fazer até hoje. E talvez Maria fosse uma das poucas pessoas capazes de respondê-las. Porque antes de Jesus ser conhecido pelas multidões, ele foi conhecido por ela. Antes dos milagres públicos, existiram décadas de convivência silenciosa. Antes dos sermões que transformaram o mundo, existiram refeições simples em família. Antes da cruz e da ressurreição, existiu uma vida comum em Nazaré. E ninguém conhecia essa parte da história melhor do que Maria. Talvez por isso seus últimos anos tenham sido marcados por algo que aparece repetidamente ao longo de toda a sua trajetória: o silêncio. Enquanto os apóstolos viajavam pelo Império Romano, enfrentavam prisões e anunciavam o Evangelho em cidades distantes, Maria parece ter permanecido longe dos holofotes. Ela não buscou posições de destaque. Não tentou ocupar o centro da narrativa. Não procurou protagonismo. E talvez seja justamente isso que torna sua história tão poderosa. Porque em um mundo onde tantas pessoas desejam ser vistas, lembradas e reconhecidas, Maria nos apresenta uma forma diferente de grandeza. A grandeza de quem permanece fiel mesmo quando ninguém está olhando. A grandeza de quem continua acreditando mesmo depois dos grandes milagres. A grandeza de quem entende que servir a Deus nem sempre significa estar no centro da história. Às vezes significa simplesmente permanecer. E talvez seja exatamente aí que encontramos uma das maiores lições deixadas por Maria. Existe algo profundamente humano na história de Maria. Quando olhamos para sua trajetória, é fácil nos impressionarmos com os grandes acontecimentos. O anúncio do anjo. O nascimento de Jesus. Os milagres. A cruz. A ressurreição. Pentecostes. Mas talvez a parte mais importante da sua vida não tenha acontecido durante esses momentos extraordinários. Talvez a parte mais importante tenha acontecido nos intervalos, nos anos silenciosos, nos dias comuns. Porque quase toda a vida humana é construída longe dos grandes acontecimentos. A maior parte da nossa existência acontece em rotinas que ninguém vê, em decisões que ninguém percebe e em momentos que jamais serão registrados em livros de história. E Maria viveu exatamente isso. Ela recebeu uma das maiores promessas já entregues a um ser humano, mas precisou esperar anos para ver seu cumprimento. Ela testemunhou milagres extraordinários, mas também enfrentou períodos em que tudo parecia silencioso. Ela esteve presente em alguns dos momentos mais importantes da história da humanidade, mas também passou por longas fases em que Deus parecia estar agindo longe dos olhos de todos. Talvez seja por isso que sua história continua tocando tantas pessoas depois de 2000 anos. Porque ela nos lembra que a fé verdadeira não é construída apenas nos momentos de vitória. A fé verdadeira também é construída na espera, nos dias em que não existem respostas imediatas, nos períodos em que as promessas parecem distantes e nos momentos em que tudo o que podemos fazer é continuar confiando. Depois da ressurreição de Jesus, a vida continuou. Vieram os dias comuns. Vieram os anos silenciosos. Vieram as rotinas que não foram registradas pelos evangelhos. E mesmo assim Maria permaneceu fiel. Enquanto a igreja crescia, ela permaneceu fiel. Enquanto os discípulos viajavam pelo mundo, ela permaneceu fiel. Enquanto novas gerações de cristãos surgiam, ela permaneceu fiel. E talvez essa seja uma das razões pelas quais seu silêncio continua sendo tão poderoso. Porque ele nos ensina que Deus não está presente apenas nos grandes milagres. Deus também está presente nos períodos que ninguém vê. Ele está presente nos dias comuns, nas rotinas silenciosas, nas esperas que parecem longas demais, nas orações que ainda aguardam resposta e nos momentos em que a vida continua acontecendo sem grandes acontecimentos aparentes. Talvez você esteja vivendo exatamente uma fase assim neste momento. Talvez esteja esperando algo acontecer. Talvez esteja carregando uma promessa que ainda não se cumpriu. Talvez esteja atravessando um período em que Deus parece silencioso. Mas a história de Maria nos lembra de algo importante. O silêncio de Deus nunca significa ausência de Deus. Durante décadas, Maria viveu sem compreender completamente tudo aquilo que estava acontecendo. Ainda assim, continuou acreditando.
E foi justamente essa fidelidade silenciosa que transformou sua vida em uma das histórias mais inspiradoras de todos os tempos. Talvez seja por isso que a Bíblia não nos conta exatamente como seus últimos dias aconteceram. Talvez porque o mais importante não estivesse na forma como sua história terminou, mas na forma como ela viveu. Com humildade, com perseverança, com confiança, com fé. Maria nunca tentou ocupar o lugar central da narrativa. Ela compreendia que o centro sempre pertenceu a Jesus. E justamente por isso sua vida continua ecoando através dos séculos como um exemplo de fidelidade, coragem e entrega. No final das contas, talvez o maior legado de Maria não tenha sido aquilo que ela fez em público, mas aquilo que ela permaneceu sendo em silêncio. E existe algo extraordinário nisso. Porque algumas pessoas mudam o mundo através de grandes discursos. Outras mudam o mundo através da força. Outras através do poder. Mas existem pessoas que mudam o mundo simplesmente permanecendo fiéis ao propósito que Deus lhes confiou. E Maria foi uma dessas pessoas. Quando pensamos em toda a sua trajetória, desde a pequena aldeia de Nazaré até os anos silenciosos após a ressurreição, percebemos que sua história não é apenas sobre acontecimentos extraordinários. É sobre permanência. É sobre continuar acreditando quando não existem aplausos. É sobre continuar confiando quando não existem respostas imediatas. É sobre permanecer firme quando os grandes momentos passam e a vida volta ao seu ritmo comum. Talvez seja exatamente por isso que a história de Maria continua atravessando gerações. Porque ela nos lembra que Deus também trabalha nos bastidores. Deus também age nos dias comuns. Deus também está presente nos períodos que parecem silenciosos. E muitas vezes é justamente nesses momentos que a nossa fé é fortalecida de maneira mais profunda. Agora eu quero saber a sua opinião. Se você tivesse a oportunidade de conversar com Maria por apenas alguns minutos, qual seria a única pergunta que faria a ela? Escreva sua resposta aqui nos comentários. Eu vou ler as mais interessantes. E se este vídeo ajudou você a enxergar essa história de uma maneira diferente, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este conteúdo com alguém que também gosta de aprender mais sobre a Bíblia, a história cristã e os personagens que marcaram a fé de milhões de pessoas ao longo dos séculos. Que Deus abençoe a sua vida, fortaleça a sua fé e acompanhe você em todos os seus caminhos. E lembre-se, assim como aconteceu com Maria, Deus continua presente até mesmo nos capítulos silenciosos da nossa história. Até o próximo vídeo.